E olha, a gente vai trazer todas as explicações jurídicas do caso do INSS, mas só para fazer um previously aqui no escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS. Ontem, 10 pessoas foram presas pela Polícia Federal, entre elas o ex-presidente do Instituto, o Alessandro Stefanuto. O Stefanuto é apontado como facilitador da ação criminosa do INSS, do qual foi procurador-chefe antes de assumir a presidência. Ou seja, estava lá tinha um tempo já, né? A PF diz que ele recebia 250 mil por mês em propinas de uma das entidades envolvidas no esquema de descontos. Por outro lado, mensagens interceptadas pela PF indicam que o esquema de descontos fraudulentos nos benefícios já estava em pleno funcionamento, palavras do relatório, durante o governo Bolsonaro, envolvendo o então ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que mudou o nome para Ahmed Mohamed Oliveira, por motivos religiosos. Agora ele está de tornozeleira eletrônica. Feito esse preâmbulo, eu já chamo o nosso convidado, advogado criminalista e professor da UF, Taiguara Líbano Soares. Boa tarde, seja muito bem-vindo. E teve mandado aí para todos os lados, né, professor? Então eu queria começar te perguntando do que exatamente essas pessoas estão sendo acusadas. A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar sobre agravantes, atenuantes. Então, o que a gente tem agora, ainda não é o processo, né? A gente tem um inquérito da Polícia Federal, um relatório, mas o que está implicado para essas pessoas que a gente mencionou aqui agora? Boa tarde. Perfeito, Luísa, boa tarde. Um prazer falar com vocês, com você, com Flávia, com Christian, meu querido amigo, e com um tema tão importante, né, para os nossos telespectadores, que é essa operação sem desconto, que nos causa perplexidade, sobretudo em razão dos valores envolvidos e das vítimas, né, de extrema vulnerabilidade. A investigação ela aponta a suposta prática de 4 crimes contra esses investigados, né, teriam sido praticados por esses investigados. O primeiro deles é a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, que é um crime que tem pena de 2 a 12 anos. Além desse crime, também se imputa a esses autores o crime de estelionato, na sua modalidade estelionato previdenciário. Uhum. Estelionato é um crime muito conhecido, né? É um golpe, uma fraude, aquela conduta ardilosa que busca causar um prejuízo econômico a alguém. É um crime com pena de 1 a 5 anos e tem uma causa de aumento em razão do crime estar envolvendo o órgão, o INSS, né, quer dizer, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Haveria uma causa de aumento também nessa pena, mais 1/3 de pena. Além disso, se imputa a esses investigados o crime de associação criminosa. Quer dizer, quando você tem 3 ou mais indivíduos que se reúnem para a prática de crimes. Alguém poderia nos perguntar, professor, por que não o crime de organização criminosa? Que também é um crime recorrente quando se envolve agentes políticos que se reúnem para a prática de delitos. A organização criminosa, ela tem um pressuposto, que é a prática de crimes, né, de infrações penais com pena mínima de 4 anos, né, superiores a 4 anos. E aqui não é o caso, porque todos os crimes que são narrados na denúncia, denúncia ainda não, quer dizer, tem uma investigação em curso, né? Uhum. Todos os crimes que são ali descritos nesses documentos da Polícia Federal, documentos iniciais ainda nessa operação, são crimes com pena de até 2 anos. Uhum. Tá? Então, a pena mínima, que eu digo. A pena mínima. Então, não tem nenhum crime com pena mínima de 4 anos e, portanto, não é possível acusá-los do crime de organização criminosa. Então, há esse crime de associação criminosa, que antigamente, né, até 2013, era o crime com um nome clássico de quadrilha ou bando, né? Não se usa mais essa nomenclatura. Agora é o crime de associação criminosa, né? 3 ou mais pessoas reunirem-se para a prática de crimes, e é um crime que tem a pena de 1 a 3 anos. E, por fim, também há o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva. São 2 crimes distintos que não se pode imputar aos mesmos agentes, né? A corrupção passiva é um crime que o sujeito ativo, né, que o autor do delito, precisa ser funcionário público.
E o crime de corrupção ativa, ao contrário, é o particular que, junto com esse funcionário público, viabilizam esse esquema corrupto que vai causar um dano ao erário público, né? E o crime de corrupção passiva e a corrupção ativa, ambos têm pena de 2 a 12 anos. Então, nós estamos falando de uma investigação onde se narram 4 crimes distintos e a pena mínima somada desses 4 crimes, a pena mínima é de 6 anos e a pena máxima somada desses delitos totaliza pelo menos 32 anos, podendo ser superior a isso. Uhum. Então, é dessa realidade que nós falamos. Vale destacar para o nosso ouvinte que, em razão do modus operandi que essa associação criminosa coloca em prática, causando um dano patrimonial importante a pessoas de extrema vulnerabilidade, quer dizer, aposentados e pensionistas, na sua maioria, né, esmagadora, pessoas que não estão no topo da pirâmide socioeconômica do nosso país. Então, é algo realmente uma crueldade extrema e que tem um elevado grau de reprovação social. O que faz com que, caso essa investigação prossiga e uma ação penal seja instaurada, ao aplicar-se a pena, né, ao se realizar a dosimetria da pena, essas variáveis são levadas em consideração, o que provavelmente significará uma reprimenda importante. Não temos como antecipar qual será, mas certamente será uma pena significativa, dado a possível soma desses delitos. Esses agravantes, desculpa, só para complementar, esses agravantes eles podem interferir em todas as condenações por esses crimes ou em um específico, professor? Esse acréscimo de 1/3 ele se aplica apenas ao crime de estelionato previdenciário. Certo. Tá? Mas, de todo modo, seguramente essa reprimenda será elevada, né, por conta dessas variáveis que nós já mencionamos aqui. Além disso, também, alguns desses delitos prevêem, além da pena privativa de liberdade, cumulada com a pena privativa de liberdade, também a pena de multa, tá? Porque são crimes que causam dano patrimonial, e naturalmente que a pena de multa também se aplica nesse tipo de delito. Era isso que eu ia falar. Boa tarde, professor. Eu ia justamente perguntar sobre como é que se é possível, né, e com quais instrumentos legais se recupera esse desvio bilionário, né? Então, supondo, inclusive, parte desse dinheiro, cada um desses investigados recebe uma quantia distinta, né? Usufrui desvia uma quantia distinta ou recebe para se corromper uma quantia distinta. Parte desse dinheiro, inclusive, eles gastam ao longo dos anos de escândalo, porque não é um escândalo que se restringe a 2 meses, né? Então, como é que é possível reaver esse dinheiro desviado? Eles têm que devolver acrescido de algum valor, corrigido? E se eles não tiverem mais esse dinheiro, como é que faz? É a União que põe esse dinheiro no lugar? Perfeito, Flávia. Essa pergunta é muito importante, né? Porque todas as pessoas que acompanham esse escândalo e que têm um sentimento de justiça, naturalmente que elas pensam justamente em recuperar esse monstruoso dano ao erário público. Nós estamos falando aqui de 2,5 bilhões de reais. É um valor realmente exorbitante. E, naturalmente, não se põe em prática um plano dessa magnitude com poucos envolvidos ou com uma estrutura de baixa complexidade. Há um número elevado de pessoas envolvidas, há uma estrutura e ela tem uma complexidade. Então, portanto, a investigação deve atentar para isso. Além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, que seriam aplicadas somente após uma sentença condenatória, quer dizer, após essa investigação ser concluída, denúncia oferecida pelo Ministério Público, denúncia recebida pelo juízo, processo tramita, sentença condenatória, eu tenho uma pena privativa de liberdade, pena de multa. Além disso, há também um efeito da condenação, que é a perda de bens e valores. Ocorre que, se nós formos esperar a tramitação de um processo dessa magnitude, dessa complexidade, com o número de envolvidos que temos, é uma tramitação que não é rápida
ela pode demorar 1 ano, 2 anos, é difícil dimensionar, porque há muitas variáveis envolvidas. Naturalmente, que se formos esperar todo esse tempo para que depois envidemos esforços para alcançar esses bens, bom, naturalmente que provavelmente não alcançaremos nada ou quase nada, né? Então, por isso, há medidas cautelares, que são medidas assecuratórias, que podem ser decretadas no decorrer de uma investigação, para justamente criar meios para impedir e, na verdade, mitigar a possibilidade de frustrar a aplicação da lei penal no futuro. Então, a medida cautelar adequada a esse caso, uma delas é a própria prisão preventiva dos envolvidos. Alguns já estão presos preventivamente. Uma medida para garantir que a lei penal será aplicada, que provas não serão destruídas, né? Testemunhos não vão ser ameaçados. Então, a prisão preventiva é uma medida cautelar extrema, no caso, né? Porque ela atinge a liberdade da pessoa investigada. Nesse momento, é apenas investigada. É evidente que alguns dos investigados aqui não se tem quase nenhuma dúvida da sua autoria. Outros, talvez, você possa ter dúvida. Então, a cautelar de prisão preventiva tem que ser aplicada com muita parcimônia, mas ela é uma medida legal e necessária em muitos casos, especialmente com essa gravidade. Bom, além dessa medida cautelar extrema, há outras, né? O bloqueio de bens, que é muito pertinente para esse caso. Então, aplicações financeiras, né? Valores aplicados em poupança, em fundos de investimento, enfim, ou mesmo imóveis, automóveis, esses bens podem ser bloqueados para que o Poder Judiciário realmente consiga alcançar todo esse patrimônio que foi obtido de forma ilícita. Né? Naturalmente, que a gente definicionar o tamanho do bloqueio e tal, deixar uma parcela do patrimônio para viabilizar o custeio da sua própria família, etc. e tal, isso tudo existe, né? E tem que ser respeitado. Agora, esse patrimônio tem que ser alcançado sob pena de que nós frustremos, né, a possibilidade do Poder Judiciário alcançar esses bens. E nós falamos aqui de situações de complexidade, porque, em geral, se forma uma rede com laranjas, né, com aplicação dos recursos em instituições financeiras fora do nosso país, muitas delas que não têm cooperação internacional com os órgãos de controle, né, os chamados paraísos fiscais, né? Então, assim, é algo que não é simples e é de uma magnitude muito elevada, e é importante, é fundamental que os órgãos de persecução, no caso a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, estejam muito diligentes para conseguir esse resultado, que é alcançar ao máximo esse patrimônio que foi dilapidado do nosso erário público. Agora, professor... Isso, evidentemente, não inviabiliza, né, o ressarcimento das pessoas lesadas. Não há uma relação direta de causa e efeito entre o bloqueio desses bens e o ressarcimento. Aí é um ato do Poder Executivo esse ressarcimento, é uma escolha do Poder Executivo de fazer esse ressarcimento antes mesmo do resultado da ação penal. Até porque não temos uma ação penal no momento. É uma escolha ou é uma responsabilidade do Executivo? É uma obrigação ou é uma escolha? Nesse momento, não temos uma ação penal concluída, não temos uma sentença condenatória. Mas é de bom grado que o Executivo dê uma resposta célere para isso. Sabe o que mais dizem por aí? E eu entendo por quê. Por R$15 por mês você tem acesso a tudo que o Meio faz com mais cuidado. A newsletter de sábado com edições especiais e textos que você não vai ler em lugar nenhum. E às quartas, o Meio Político com análises profundas sobre o Brasil e sobre o mundo, com gente que entende do assunto como poucos. E olha, tem mais. No nosso streaming você encontra conteúdos exclusivos como o documentário Democracia Sem Fim, o julgamento do século, que explica em detalhes o que levou Jair Bolsonaro a ser condenado. E tem também o ponto de partida da série que mergulha no conflito entre Israel e Palestina de um jeito didático, profundo e humano. E olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem já é assinante escreve pra gente dizendo que é o melhor investimento para entender o Brasil de hoje. Que o Premium muda o jeito de chegar ao mundo. Se informação de qualidade ainda importa para você, assina o Meio Premium. Por R$15 por mês você apoia o jornalismo independente e garante um conteúdo que realmente te faz pensar.